Fala galera, tudo bem? Professor Coré, hoje para mais uma Biolodica, importante para você que vai fazer qualquer tipo de vestibular, PAS, Enem, PISM, qualquer um. A Biolodica de hoje, Biolodica número 3, hoje nós vamos falar de movimentos vegetais. Então, olha só, os movimentos vegetais... Olha, eu nunca vi um movimento vegetal, eu nunca vi uma plantinha sair correndo. Não é isso. Os movimentos vegetais que nós vamos ver aqui, eu vou dar essa biolodica baseada nessa questão aqui, ó. Apesar de não se locomoverem, claro, as plantinhas não saem correndo. As plantas podem apresentar alguns movimentos em resposta a estímulos ambientais. Sobre esses movimentos, relacione as duas colunas: nastismos, fototropismos, gravitropismos, tigmotropismo. O que é cada um desses movimentos? O que cada um desses movimentos significa? Para a gente responder essa questão sobre movimentos vegetais, nós precisamos dessa biolodica. Olha só, os movimentos vegetais são de 3 tipos. Quais são eles? Tropismo, tactismo e nastismo. Ah, é o famoso TTN. Ó, TTN. Não é TPN, não. A plantinha tem TTN. Plantinha tem TTN. Tropismo, tactismo e nastismo. O que é cada um desses movimentos? Tropismo, movimento de crescimento ou curvatura. Crescimento ou curvatura orientado por um estímulo. Fototropismo, o caule e a raiz em relação à luz. O caule cresce em direção à luz. Fototropismo positivo. A raiz cresce no sentido contrário à luz. Fototropismo negativo. Geotropismo, com relação à gravidade. O caule já tem geotropismo negativo e a raiz tem geotropismo positivo. Quimiotropismo é a questão do tubo polínico. O tubo polínico, ele é formado na hora que o grão de pólen, que é o gametófito masculino, chega lá na parte feminina da planta. Aí o grão de pólen vai germinar e vai crescer em direção à oosfera. Isso é chamado de quimiotropismo, porque quem orienta o estímulo são substâncias químicas produzidas pela planta. E o tigmotropismo, que é o caso das gavinhas. Há um crescimento baseado no contato. Coré, eu não estou entendendo. Olha só que legal aqui, ó. O caule, fototropismo positivo, a raiz, fototropismo negativo. O caule, geotropismo negativo e a raiz, geotropismo positivo. O grão de pólen, na hora que chega no carpelo, ó, ele cresce, emite o tubo polínico. A gente chama de germinação do grão de pólen, certo? Aí ele cresce orientado por substâncias químicas produzidas aqui, no ovário. Que depois, o desenvolvimento do ovário vai dar origem ao fruto. Mas isso é assunto de uma próxima biolodica. E a gavinha. Aqui, ó. Na hora que esse caule encontra aonde ela vai se enrolar, ela tem um crescimento baseado no contato. Por isso que a gente chama de tigmotropismo. Ficou claro?
Olha só. E o tactismo, que são movimentos de deslocamento. O tropismo é movimento de crescimento. E o tactismo é movimento de deslocamento de células ou organismos orientados em relação à fonte do estímulo. Nós temos aqui, ó, fototactismo. Tem uma alga que chama Euglena viridis. Essa alga, ela tem uma estrutura que capta a luz e orienta o movimento dessa alga em direção à luz. É uma euglenófita, uma alga flagelada que se movimenta em relação à luz. É um fototactismo, porque tem um movimento de deslocamento. O outro é movimento de crescimento. Muito bem. Quimiotactismo. Aqui nós vamos estudar depois os grupos de plantas. Briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. Nas plantas existem estruturas chamadas de anterídeos e arquegônio. O anterídeo é a estrutura que produz o gameta masculino de briófitas e pteridófitas, chamada de anterozoide. O arquegônio é a estrutura que produz o gameta feminino, chamado de oosfera. Então, o anterozoide, que é o gameta masculino, ele é atraído, ele se desloca em direção ao arquegônio. Mas, enfim, quimiotactismo. O gameta masculino vai se movimentar, vai se deslocar para encontrar o gameta feminino. Isso atraído por substâncias químicas. E o nastismo, que é o terceiro movimento. Lembra que a plantinha tem TTN? Tropismo, tactismo e nastismo. Nastismo são movimentos não orientados em relação ao estímulo. Olha só, fotonastismo. Uma flor vai desabrochar na presença de luz. Fotonastismo. A flor vai desabrochar. As pétalas vão voltar para baixo, independente aonde esteja a luz. Então, movimentos não orientados em relação ao estímulo. O estímulo é a luz, mas não desabrocha em relação à luz. Ela desabrocha, simplesmente desabrocha e as pétalas vão para baixo, certo? E um outro exemplo é o tigmonastismo, que é o fechamento da flor das plantas insetívoras, que a gente chama, sempre ouve dizer, plantas carnívoras. São plantas insetívoras. A planta está a folha aberta, o inseto pousa lá, ela simplesmente fechou, porque teve a presença do inseto, estimulou, mas o fechamento e a abertura não tem nada a ver com a direção do estímulo. Tranquilo? Então, quais são os três movimentos? Tropismos, nastismos e tactismos. Na ordem vai ficar encaixadinho na memória. TTN, tropismo, tactismo e nastismo. Tropismo, movimento de crescimento orientado pelo estímulo. Tactismo, movimento de deslocamento orientado pelo estímulo. E o nastismo, movimentos não orientados com relação ao estímulo. Com isso, nós temos outro, termonastismo. As flores da tulipa. A temperatura aumenta, as flores se abrem. As flores da tulipa se abrem. A temperatura não orienta a abertura. Não tem a temperatura, está vindo de lá, então vamos abrir naquela direção. Não. Ocorre a abertura em altas temperaturas.
Tá entendendo? Ficou claro? Muito bem. Aqui só um exemplo da tulipa, que são flores maravilhindas. Agora sim, eu sei que tropismo é movimento de crescimento, tactismo é movimento de deslocamento e nastismo são movimentos não orientados. Então eu vejo aqui, ó, resposta das plantas à gravidade. Ó, pode ser geotropismo, né? Poderia ser, então, o geotropismo ou gravitropismo. Então, 3 seria letra A. Movimento decorrente da variação da turgência das células de parte das folhas. Ou seja, está túrgido, encheu de água, ficou túrgido, mas não tem uma orientação, simplesmente ficou túrgido. Uma plantinha chamada murcha-cadela, você bate na folha, ela murcha, só que depois ela volta ao normal. E isso é por causa da turgência. Na hora que você encosta, ocorre liberação de sais, consequentemente, perda de água, ela vai murchar. Aí a gente chama de nastismo. Então, o 1 seria letra B. Oh, ficou fácil de resolver agora. O único que tem 1 como letra B é essa alternativa. Mas vamos conferir? O 2 tem que ser letra... Ó, o 2 tem que ser letra D. Fototropismo. Mudanças de direção de crescimento da planta em decorrência de um estímulo luminoso. Ó, fechou. Então, o 1 é letra B, que é movimento não orientado, é um nastismo. O 2 é letra D, porque, ó, mudança de direção de crescimento. E se é crescimento, tem que ter tropismo. E se tem luz, tem que ser fototropismo. Muito bem. O número 3, gravitropismo. Ó, resposta das plantas à gravidade. E o número 4, a letra C, tigmotropismo. Resposta das plantas ao contato com um objeto sólido. Lembra da gavinha que vai crescendo a partir do contato com o suporte? Então, fechou. Resumindo, TTN, tropismo, tactismo e nastismo. Tropismo, movimento de crescimento orientado em relação ao estímulo. Tactismo, movimento de deslocamento orientado em relação ao estímulo. E nastismos, movimentos não orientados. Com isso, a gente consegue responder essa questão com a letra D. Tranquilo? Plantinha tem TTN. Muito bem. Gostou? Segue lá. Inscreva-se no canal. E a gente se vê na próxima Biologica. Valeu! Até mais, galera!